Imagina só que você vai cozinhar uma refeição gourmet, você tem a receita, os utensílios, tá tudo pronto. Mas aí, quando abre a despensa, todos os seus ingredientes estão, sei lá, sujos, sem rótulo, misturados num saco só. Um pesadelo. Um pesadelo, né? Pois essa é a realidade diária no mundo dos dados. E essa bagunça, ela custa muito, mas muito caro. Uma estimativa da pesquisa que a gente vai analisar hoje sugere que as empresas perdem de 20% a 30% da receita só por causa de ineficiências de dados. É um número assustador. Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta nova e poderosa que promete arrumar essa cozinha. Os modelos de linguagem amplos, os LLMs. A grande questão é: será que a mesma tecnologia por trás dos chatbots que usamos todos os dias pode, de fato, organizar essa bagunça monumental? Nossa fonte é uma pesquisa acadêmica super abrangente que olhou centenas de estudos recentes. E a nossa missão aqui é extrair os insights mais importantes. Exatamente. E esse número de 20 a 30% parece abstrato, mas pensa no que significa na prática, sabe? Significa uma campanha de marketing que vai para o cliente errado porque o nome estava duplicado. Significa uma decisão de estoque baseada em vendas que foram registradas com o código do produto incorreto. São perdas reais, frustrantes, que acontecem todo dia. E a pesquisa que a gente tem em mãos organiza essa bagunça em, 3 fontes principais. Primeiro, problemas de qualidade e consistência. Erro de digitação, formato que não bate, dado faltando. O básico. O básico do básico. Segundo, as barreiras de integração. Cada departamento tem seu sistema, as tabelas não se conversam. E o terceiro, que talvez seja o mais sutil, são as limitações de contexto. Você tem uma coluna de números, mas não faz a menor ideia do que eles representam. E, tradicionalmente, resolver isso era um trabalho de formiguinha, sabe? Manual, caro e... que nunca acabava. Um trabalho que, vamos ser honestas, ninguém gosta de fazer. É o equivalente a ter que lavar uma montanha de louça antes de poder cozinhar. O que me leva à grande promessa aqui, que a pesquisa chama de mudança de paradigma. O que os LLMs fazem de tão diferente que as ferramentas antigas simplesmente não conseguiam? Então, a mudança é fundamental. O artigo aponta 4 oportunidades que definem essa nova era. A primeira, e mais óbvia, é a automação do esforço manual. Em vez de um programador ter que escrever, sei lá, dezenas de linhas de código para padronizar uma coluna de datas, agora você pode simplesmente escrever em português, padronize todas as datas no formato ano, mês, dia. Nossa! É uma mudança brutal em acessibilidade. A segunda é o que eles chamam de raciocínio semântico. As ferramentas antigas viam iPhone 13 e iPhone 13 como 2 coisas totalmente diferentes. Elas só comparavam as letras, sabe? Certo, uma comparação literal. Exato. Um LLM entende o significado, o conceito por trás das palavras. Ele sabe que, no mundo real, essas 2 strings se referem ao mesmíssimo produto. Ok, essas 2 primeiras já são enormes. Uma remove a barreira técnica do código e a outra adiciona uma camada de, bom senso que não existia antes. Quais são as outras 2? A terceira é a generalização. Antes, você precisava de uma ferramenta específica para limpar textos, outra para dados numéricos, outra para categorias. O LLM é um canivete suíço. O mesmo modelo pode trabalhar com tudo isso sem precisar ser treinado do zero para cada tarefa. E a quarta, que é crucial, é a menor dependência de rótulos. Para ensinar um sistema antigo a identificar erros, você precisava mostrar para ele milhares de exemplos de dados certos e errados. LLMs já vêm com um conhecimento de mundo gigantesco, então eles precisam de poucos, ou às vezes até nenhum exemplo para começar. É o que a gente chama de aprendizado zero shot. Essa combinação toda me leva a uma palavra que a pesquisa usa bastante: a abordagem agêntica. Parece que a gente está saindo de um modelo onde damos ordens super específicas, tipo um manual de instruções, para um onde a gente delega uma missão. É isso, menos como programar um robô e mais como contratar um assistente inteligente. A gente tem agentes de IA, e esses agentes podem planejar, executar
e até refletir sobre as próprias ações para atingir um objetivo, como prepare esta base de dados para uma análise de vendas. Entendi. E para a gente entender como isso funciona na prática, a pesquisa divide o trabalho desses agentes em 3 grandes missões: limpeza, integração e enriquecimento de dados. Acho que podemos seguir essa estrutura. Ótimo. Vamos começar pela limpeza, que é a tarefa mais intuitiva, né? É aqui que a gente acha aqueles erros que são quase cômicos. A pesquisa usa um exemplo visual ótimo, uma tabela com nomes e idades. E lá no meio você encontra Amy, 160 anos, e Claire, menos 3 anos. Pois é. O humano bate o olho e ri, mas um sistema antigo poderia simplesmente calcular a média e chegar num resultado totalmente sem sentido. Como o LLM aborda um problema desses? Ele o quebra em subtarefas. A primeira é a padronização. Pensa em datas, como a gente falou, ou em unidades de medida. Um LLM consegue normalizar 10 quilos, 10 quilos e 10 mil gramas para um formato único com uma simples instrução. Certo. A segunda é o processamento de erros, que é o caso da Amy e da Claire. E aqui a coisa fica interessante. O LLM não apenas identifica que 160 anos é um valor anômalo, um outlier. Ele pode ir além. Usando o contexto das outras colunas, sei lá, talvez a Amy esteja listada como estudante, ele pode inferir que o valor correto provavelmente seria 16. Mas espera um pouco. Isso me parece um pouco perigoso. Inferir 16 a partir de 160 é uma coisa. Mas e se o dado fosse tipo 60? Ele poderia chutar 60 ou 160. A pesquisa aborda esse risco do LLM corrigir um dado de forma errada, criando um problema talvez até pior, porque agora é um erro silencioso, que parece correto. Essa é a preocupação central, e a pesquisa aborda isso sim. É por isso que as técnicas mais avançadas não são uma simples correção automática. Elas usam algo chamado prompt iterativo. O LLM primeiro detecta o erro e propõe uma correção. Depois, no segundo passo, ele é instruído a verificar a própria sugestão, explicando por que ele acredita que aquela é a correção certa. Ah, É um ciclo: detectar, propor, verificar e só então reparar. E em muitos casos, a melhor ação não é corrigir, mas sim sinalizar o dado como suspeito para uma revisão humana, sabe? entendi. É um sistema com freios e contrapesos, não é uma caixa preta. E qual a terceira parte da limpeza? É a imputação de dados, que é a arte de preencher os buracos, os valores que estão faltando. Métodos antigos fariam isso de forma estatística. Preencher um salário em branco com a média de salários da empresa, por exemplo. Certo, o que pode ser bem impreciso. Exato. Um LLM pode fazer algo muito mais sofisticado. Se uma tabela de clientes tem o campo gênero em branco, ele pode usar o conhecimento linguístico associado ao nome da pessoa para sugerir um preenchimento. Ele usa o contexto da linha inteira e todo o seu conhecimento de mundo para fazer uma inferência bem mais informada. Ok, então nossos dados estão limpos. Sem idades de 160 anos, sem formatos malucos, mas eles ainda vivem em ilhas. E esse é o desafio da integração, que para mim é o que causa mais dor de cabeça nas empresas. Cada sistema fala uma língua, e juntar tudo é um pesadelo. Isa dá exemplos clássicos. Uma tabela do sistema de vendas tem Apple iPhone 13 na coluna produto. Outra do sistema de estoque tem iPhone 13 na coluna nome. E são a mesma coisa, obviamente. Para nós é óbvio, para um computador não. Esse problema se chama correspondência de entidades. Decidir se 2 registros se referem à mesma coisa no mundo real. E tem o outro problema que é primo desse, que é quando os nomes das colunas são diferentes, mas querem dizer a mesma coisa, certo? Tipo, uma tabela tem ID do cliente, a outra tem COD CLI. Exatamente. Isso é a correspondência de esquemas. E os LLMs são muito bons em ambas as tarefas, porque, de novo, eles não comparam só o texto, eles comparam o significado. Eles entendem que ID e COD são abreviações comuns para identificador e que cliente e CLI são a mesma coisa, né? Eles leem o conteúdo das colunas para inferir a relação. Mas fazer isso em 2 tabelas pequenas é uma coisa.
Fazer num ambiente com centenas de sistemas e milhões de registros parece computacionalmente inviável. A pesquisa fala sobre como gerenciar isso na prática. Não adianta ter a solução perfeita se ninguém conseguir pagar por ela. Ótimo ponto. E sim, o artigo destaca uma abordagem bem pragmática para isso, que eles chamam de colaboração entre múltiplos modelos. A ideia é genial na sua simplicidade. Você não usa o modelo mais poderoso e caro, tipo um GPT-4, para comparar todos os milhões de registros. Certo, isso quebraria qualquer empresa. Com certeza. Em vez disso, você usa um LLM menor, muito mais rápido e barato, para fazer uma primeira filtragem, um pente fino. Ele identifica, digamos, os 100 candidatos mais prováveis para uma correspondência. Só então, você aciona um modelo mais poderoso e preciso para fazer a verificação final nesses 100. Ah, é uma triagem inteligente. Exato. É uma forma de otimizar, equilibrando o custo e precisão. Você usa a força bruta barata para o volume e a inteligência cara para a sutileza. Faz todo sentido. Ok, então nossos dados estão limpos e unificados. As ilhas foram conectadas. Mas eles ainda são meio passivos, né? São só linhas e colunas numa tabela. Como a gente faz para que eles nos digam algo novo? Para que eles fiquem mais inteligentes? É aqui que entra o tal do enriquecimento. Exatamente aqui. Enriquecimento é sobre adicionar contexto e valor. E o exemplo que a pesquisa dá é um daqueles que faz a gente parar e pensar, uau! Imagina um LLM olhando para uma tabela com duas colunas. A primeira, Name, tem valores como Apple e Google. A segunda, Founded, tem 1976 e 1998. Sem nenhuma instrução, só analisando os dados, o LLM consegue gerar metadados anotando que a primeira coluna contém organizações e a segunda contém anos. Peraí, ele faz isso automaticamente, sem a gente dar uma lista de possíveis categorias ou dizer o que procurar. Isso é o que me parece mais próximo de mágica até agora. Porque transforma dados brutos em conhecimento estruturado. Exato. Essa tarefa se chama anotação de dados. É atribuir rótulos semânticos. Isso torna os dados imensamente mais fáceis de consultar e analisar. Outra subtarefa do enriquecimento é o perfilamento de dados. O LLM pode ler uma tabela inteira e gerar um resumo em linguagem natural. Como assim? Tipo, esta tabela contém dados de vendas trimestrais por região, com foco em produtos eletrônicos. As colunas principais são X, Y e Z. Uma análise inicial sugere uma forte correlação entre a região e as vendas do produto A. Ele cria um guia de uso para o conjunto de dados. Nossa, isso economizaria semanas de trabalho de uma analista de dados que está pegando um projeto novo. Em vez de passar dias explorando os dados para entender o que tem ali, já se recebe um resumo executivo da IA. A pesquisa menciona alguma técnica avançada aqui, como a dos múltiplos modelos? Sim, aqui a técnica de destaque é a RAG, ou Geração Aumentada por Recuperação. É um conceito poderoso. A ideia é que o LLM não precisa depender só do seu conhecimento pré-treinado. Com a RAG, ele pode consultar fontes de dados externas e específicas da empresa antes de responder. Então é como dar ao LLM uma cola com todos os manuais, jargões internos e códigos de produto da empresa. É a analogia perfeita. Imagina que falta um atributo de um produto na sua tabela. O LLM, usando o RAG, pode buscar essa informação num catálogo de produtos em PDF que está na rede da empresa, encontrar o dado que falta e preencher o campo. Entendi. Isso ancora as respostas do modelo na realidade daquela organização, o que reduz drasticamente as alucinações e torna o enriquecimento muito mais preciso. Então, olhando para tudo isso, me parece que a grande virada não é só que o LLM consegue fazer essas tarefas. É que ele as faz com contexto. Ele não está só limpando uma célula, ele está entendendo o que a célula significa em relação ao resto da tabela e até em relação ao mundo. Essa é a grande mudança, né? Sem dúvida. E a pesquisa resume bem as tendências que emergem disso. A gente está vendo um movimento para métodos híbridos, como a ideia do LLM professor ensinando modelos menores. Tem menos foco em treinar modelos gigantescos do zero e mais em usar engenharia de prompt e técnicas como RAG para guiar os modelos que já existem.
Mas, e isso é importante, a pesquisa também joga um balde de água fria no excesso de otimismo. Certo, a realidade sempre chega. Quais são os grandes desafios que ainda barram o caminho? São 3 principais. O primeiro é o custo, que a gente já mencionou. Rodar esses modelos em petabytes de dados ainda é financeiramente proibitivo para muita gente. O segundo são as alucinações. Mesmo com RAG, os modelos podem errar, podem inventar ou corrigir dados de forma incorreta. A confiabilidade ainda exige validação humana. Certo. E o terceiro desafio é o mais sutil, a avaliação. Como assim a avaliação? Pensa bem, se o objetivo é que a IA encontre erros que nós não sabemos que existem, como a gente pode criar um teste para medir se ela está fazendo um bom trabalho? Não é como checar uma conta de matemática que tem uma resposta certa. Uau! Avaliar a qualidade de uma limpeza de dados complexa ou de um enriquecimento semântico é um problema em aberto. É difícil construir uma régua objetiva para isso. Uau! Esse ponto da avaliação é realmente complicado. Então, para amarrar tudo, a preparação de dados está saindo de uma era de trabalho braçal, mecânico, baseado em regras, para entrar numa era de supervisão inteligente, onde o nosso trabalho é mais o de um gerente, definindo objetivos e validando os resultados de um assistente de AI super competente. Exato. A gente está trocando o programador que escreve linhas de código pelo analista que escreve um parágrafo explicando o que ele quer. A lógica do trabalho muda completamente. É uma mudança que promete finalmente destravar o valor escondido nesses oceanos de dados brutos e caóticos que a gente acumulou por décadas. Foi um mergulho e tanto. Vimos como os LLMs podem limpar erros bizarros, conectar sistemas que nunca se falaram e, o mais impressionante, entender o significado por trás dos dados para enriquecê-los. A promessa é transformar aquela bagunça que a gente descreveu no início num recurso confiável, pronto para uso e com muito menos frustração humana. E isso nos leva a uma reflexão final, inspirada nas direções futuras que a própria pesquisa aponta. O artigo fala sobre a necessidade de desenvolver fluxos de trabalho agênticos confiáveis. À medida que esses agentes de IA se tornam mais autônomos, mais capazes de preparar nossos dados com mínima supervisão, isso levanta uma questão provocativa para o futuro. Qual seria? Até que ponto começaremos a confiar nas preparações de dados feitas por eles e talvez até nas suas conclusões iniciais, mais do que nas de um analista humano? E o que significa para a tomada de decisões de uma empresa quando as mesmas ferramentas que preparam os dados são também as que os analisam, potencialmente criando um ciclo fechado de raciocínio de máquina, onde a intuição e a desconfiança humanas podem, aos poucos, ficar de fora do processo? Essa é uma pergunta pesada e extremamente importante para se pensar. Onde termina a assistência e começa a abdicação do nosso próprio julgamento? Fica aí a reflexão.